Toca Livros e Editora Aruanda apresentam Umbanda Preta, Raízes Africanas e Indígenas, escrito e narrado por Mãe Flávia Pinto. Apresentação. Além dos meus 24 anos de prática matriarcal à frente do terreiro de Umbanda Casa do Perdão, localizado na Zona Oeste, subúrbio do Rio de Janeiro, também tive a oportunidade de combater a intolerância religiosa por meio de um programa de políticas públicas, atuando como gestora na Coordenadoria de Liberdade Religiosa do Governo do Estado e, posteriormente, na Prefeitura do Rio de Janeiro. As experiências em órgãos governamentais me fizeram comprovar certas ideias com as quais eu já havia tido contato dentro do terreiro. As vulnerabilidades do segmento religioso afro-brasileiro. Elas, como praticante religiosa, seguem me entristecendo e, como sacerdotisa e socióloga, me desafiando. Percebi na prática que o nosso despreparo como instituição deve-se ao fato de não termos um órgão federativo qualificado para nos oferecer, no mínimo, bases de formação histórica, filosófica, teológica, jurídica, administrativa, ambiental, constitucional e ética que possibilitem ao dirigente ou à dirigente estar preparada para desenvolver a gestão e a sustentabilidade de uma organização religiosa. Em decorrência disso, inúmeras vezes fui chamada para resolver situações relacionadas a denúncias de violações de direitos dentro dos terreiros, o que me afetava muito e ainda afeta. Sempre achei que deveria desenvolver uma ação de promoção à liberdade religiosa, ofertando uma melhor qualificação às lideranças que estão à frente dos terreiros, uma vez que existe uma luta externa contra o racismo religioso e também uma luta interna muito grande, o que evidencia essa necessidade de formação. Iniciei esse projeto de formação com o livro Umbanda Religião Brasileira, Guia para Leigos e Iniciantes, Palas, editora 2014. Que é, até hoje, meu livro mais vendido e que traz os ensinamentos de forma bastante acessível. No entanto, a mãe Flávia, que o escreveu há 11 anos, não é a mesma que hoje assina esta obra. Aprofundei-me ainda mais nos saberes, nas pesquisas e nas vivências das filosofias africanas e indígenas, além de ter acumulado mais de 2 décadas na gestão religiosa, social, jurídica, administrativa e financeira de uma comunidade de terreiro. A partir dessas experiências, passei a sentir uma necessidade ainda maior de atualizar o panorama sociopolítico, jurídico e econômico das religiões afro-brasileiras. O resultado desse processo é o desenvolvimento de uma cidadã brasileira cada vez mais imersa na luta antirracista e na descolonização do pensamento eurocristão, entranhado na cultura brasileira e, consequentemente, dentro da Umbanda, conforme explico em meu segundo livro, Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, #Se Liga na Política, da editora Conexão 7, 2019. Meu amor pela Umbanda, enriquecido por minhas vivências no Candomblé, no qual, há 12 anos atrás, fui iniciada para Oiá, e posteriormente na Nigéria, onde em 2018 me iniciei para Oiar também e para Ebés, mais conhecidas como Ayamins Axorongá, e a minha maternidade biológica de 3 filhos e mais de 80 filhos e filhas de Orixá, ressignificaram meu papel como mulher na luta pela defesa do meu povo, de toda a sabedoria milenar e do seu legado ancestral. Ancestrais femininas detentoras dos segredos sagrados. Segundo o dicionário Yorubá-Português de José Beniste, Bertrand, Brasil, 2019, a expressão Yaebé refere-se à chefe de uma sociedade de mulheres, mães feiticeiras ancestrais. As Ayamin Axorongás também são conhecidas como Yamin Adjé, expressão que pode ser traduzida como minha mãe feiticeira, pois é formada pelas palavras iorubas Ia, mãe, mais mi, minha, mais Adjé, feiticeira. Segundo o dicionário Yorubá Português de José Beniste, Bertrand, Brasil, 2019, Adjé significa feiticeira,
bruxa com a crença de que se transforma em pássaro noturno. A Umbanda também transformou minha matrigestão, exercida no grupo religioso que lidero, assim como minha posição social, tornando-me a partir dos meus estudos e minhas pesquisas, consultas e orientações, uma referência para as religiões afro-brasileiras. Explico um pouco sobre esse caminho em meu terceiro livro, Salve Matriarcado, Manual da Mulher Búfala, Fundamentos de Axé 2021. Este quarto livro é o resumo de tudo que descobri ao longo dessas pesquisas, leituras e vivências e dos lugares que ocupei e que ocupo em minha função como dirigente de um templo de Umbanda, que cumpre o papel de salvar e transformar a vida das pessoas, que chegam em busca de amparo ancestral, espiritual e energético, e a função social de combater a fome com a doação de cestas de alimentos que visam promover a segurança alimentar às pessoas que vêm até nós em busca de auxílio para manter as famílias vivas, já que muitas permanecem desempregadas no sistema capitalista, termo cunhado pela liderança indígena Ailton Krenak no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Companhia das Letras, 2019. Por fim, esta obra pretende colaborar com a formação das sacerdotisas e sacerdotes à frente dos terreiros afro-indígenas religiosos, fazendo-os entender que precisam de um mínimo de preparo e algumas bases teológicas, filosóficas, sociológicas, históricas, jurídicas e administrativas para uma boa gestão da sua comunidade religiosa. Espero que gostem e que, por intermédio da qualificação de nosso corpo de dirigentes, no Brasil e no exterior, possamos estar mais bem estruturados para defender nossa liberdade religiosa e nosso direito de existir como descendentes dos povos africanos e indígenas dentro da nação brasileira e mundial. Boa leitura. Meu saravá fraterno, Mãe Flávia Pinto. Prefácio. Liderança indígena Shumaya Chia. Meu nome é Shumaya Chia, que quer dizer vento frio no idioma Funiô. Minha aldeia fica no interior de Pernambuco e se chama Aldeia Fundiô, que significa imigrante da beira do rio. O povo Funiô sempre viveu no topo das montanhas, das serras, e quando descíamos para realizar nossos rituais, descíamos margeando o rio São Francisco. Por isso o nome quer dizer imigrante da beira do rio. Com o passar do tempo, sendo um jovem guerreiro, sempre busquei entender e conhecer mais profundamente nossa espiritualidade na liderança. Então, me tornei uma liderança de guerreiros após sair da aldeia. Não sou pajé nem cacique dentro da aldeia, mesmo sendo oriundo de uma família de líderes. Mas quando estou no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília ou em qualquer parte do Brasil, sempre estou com vários guerreiros, conduzindo-os para realizar os trabalhos, os rituais sagrados e cada vez mais mergulhando no autoconhecimento da minha tradição. Hoje, aos 33 anos, sou a liderança de vários guerreiros fora da aldeia. Comecei ainda jovem, com 8 anos de idade, como uma liderança de pequenos guerreiros. Em nossa caminhada, estamos sempre aprendendo e ensinando. O que nos faz ser conhecedor da nossa história e nossa cultura é quando paramos para mergulhar e não só aprender a fazer uma pintura, não só aprender a fazer um rezo, mas a entender e compreender tudo o que a Sagrada Mãe Natureza nos ensina. Ser uma liderança não é para todos os guerreiros e todas as guerreiras, mas para aqueles e aquelas que se dedicam a aprender a viver. Todos somos muito parecidos, com características em comum, mas nem todos e todas temos o mesmo conhecimento. O conhecimento é para aqueles que se doam para aprender. Eu fui mais um guerreiro que mergulhei profundamente para estudar e aprender, para que hoje possa conduzir cerimônias com vários guerreiros, conduzindo-os na história da etnia e dos guerreiros Funiô. Nós estamos aqui em um ritual. É um ritual em que passamos 90 dias. Um ritual de tradição da etnia Funiô de Pernambuco.
Tudo que eu aprendi até a data de hoje com os meus mais velhos, minhas lideranças, é que não existe diferença entre nós. Existe um culto um pouco diferente, com o mesmo propósito. Nós cantamos e dançamos em volta de uma fogueira. Mergulhamos dentro de um rio para nos limparmos e nos purificarmos. O que eu conheci, principalmente na Umbanda, por meio da guerreira Mãe Flávia, foi que nós somos todos iguais. Não importa se na pintura de urucum, no rosto ou se no som de atabaque, porque a força está dentro de cada um de nós quando nos permitimos nos conectar com a própria essência e espiritualidade. A medicina é sagrada. Ela cura. Quando você se permite ser curado. Tanto a medicina tradicional sagrada de nossa história, de nossos rituais, como um banho de ervas no centro de Umbanda ao som do atabaque, com rezos conduzidos pelo guardião e pela guerreira. Nosso propósito hoje, e vejo também que a Umbanda proporciona muito disso ao planeta, é poder unir todos os seres de luz, poder ajudar. É o mesmo propósito que temos na floresta, levar a medicina até a cidade. Fazer as pessoas se conectarem e conhecer a si mesmas, porque elas não se conhecem. Somos todos irmãos, nossa espiritualidade é a mesma, nossos rezos têm um só propósito que é o do grande espírito, poder ouvir nossas preces. O mesmo rezo que fazemos na floresta, o mesmo rezo que fazem na Umbanda, que faziam os guerreiros indígenas e negros que lutaram juntos de não deixar que sua história se acabe. Vamos lutar até o último momento de nossa vida para realizar nossas cerimônias sagradas, para ter nossa medicina. A Umbanda eu assemelho à nossa cultura, aos rezos, ao propósito. Assim caminhamos um ao lado do outro. A Umbanda trabalha com seus uniformes de tradições e nós trabalhamos com os nossos objetos sagrados da floresta, sempre com o mesmo propósito. A nossa medicina pode unir cada um de nós, e a Umbanda pode unir todos os irmãos. No final, nós somos todas as incorporações de nossa ancestralidade, que vibra junto ao som da atabaque ou quando balança o maracá. Não é só uma melodia, mas um rezo sagrado, que nos conecta com toda a nossa ancestralidade e nos faz renascer no momento do rezo sagrado. A Umbanda Preta nos faz conectar com a Jurema Preta, com a medicina de tradição. Quando nós consagramos um copo deste chá, nos conectamos primeiramente com nós mesmos e com o nosso coração. Trazemos para perto de nós a força daquela raiz, da planta sagrada onde mora toda a nossa ancestralidade, onde reside toda a nossa história. Nós, indígenas e negros, não somos apenas o tronco de uma árvore. Somos uma raiz fincada na terra, que sempre vai renascer. Mesmo quando tentaram acabar com nossa cultura, quando tiraram todos os nossos galhos, todos os nossos frutos, até cortaram o nosso tronco, nossa raiz, a raiz dos povos originários, dos povos indígenas, de todos os pretos, sempre permaneceu, porque ela nunca foi tocada. É da raiz que sai nossa medicina sagrada da Jurema Preta e nos conecta com toda a nossa ancestralidade. A medicina não é só a casca de uma raiz com um copo de água, mas um chá sagrado, um chá-mãe que nos traz a força ancestral da natureza. Salve nossas forças, guerreira. Aô, Funiô, Shumaya, Xiá. Pós-fácil, Renato Nogueira. Mãe Flávia Pinto nos brinda com um belo presente. Sua dupla trajetória de sacerdotisa, líder religiosa de Umbanda, também iniciada e formada no candomblé e, por outro lado, socióloga e escritora. O que torna este livro bastante especial é que Umbanda Preta, Raízes Africanas e Indígenas está no percurso contracolonial. Mãe Flávia nos convoca para um processo de descolonização dos mundos religiosos de Umbanda. Se a Umbanda oficial, registrada em 1908, passa pelos valores da Igreja Católica Apostólica Romana
Em diálogo com a abordagem espírita de Allan Kardec, o que o livro nos propõe é um deslocamento dessas duas matrizes, enfatizando os eixos africano e dos povos indígenas. O livro é um deslocamento radical, seja porque o eixo estruturante passa mais pela composição do pensamento filosófico-religioso afro-indígena, ou, ainda, porque a autora instiga quem lê a se aproximar da Umbanda sem tomar o sincretismo como a principal chave de leitura. Neste sentido, o livro é um convite para uma espécie de articulação entre elementos culturais africanos reterritorializados no contexto dos povos originários da América em uma estrutura colonial. Umbanda para além das dicotomias maniqueístas que poderiam defini-la como macumba de branco ou algo do gênero. A ousadia de Mãe Flávia Pinto está em reconhecer na Umbanda um conjunto de reflexões e práticas espirituais que parte de uma realidade dinâmica. Sociedades e culturas se modificam constantemente, porque as relações de poder não são estáticas. Nesse contexto em que o encontro de cosmovisões africanas e de povos indígenas estabeleceu uma liturgia religiosa, vale ressaltar ainda que a moldura e a base sejam cristãs, católica, apostólica, romana e espírita, ainda assim, o conteúdo nuclear é afrodiaspórico e indígena. E o livro enfatiza este aspecto. Seja praticante ou não, Umbanda Preta é um presente para encher o pensamento de axé. Renato Nogueira é filósofo, professor da UFRRJ e autor de diversos livros, dentre eles Mulheres e Deusas, Como as Divindades e os Mitos Femininos Formaram a Mulher Atual, HarperCollins, 2018. Por que amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, HarperCollins, 2020. O que é o luto? Como os mitos e as filosofias entendem a morte e a dor da perda, HarperCollins, 2022. Quarta capa. Obras como Umbanda Preta, Raízes Africanas e Indígenas, de Mãe Flávia Pinto, funcionam como um descortinamento de saberes e de tecnologias atuantes como fôlego de empoderamento. Vivemos em um modelo ocidental patriarcal onde a apropriação, a dominação e o embranquecimento são formas de ser e estar no mundo. Assim, este livro nos devolve a pertença matriarcal afro-pindorâmica por meio do reconhecimento ancestral dos povos originários desta terra e dos africanos para aqui deslocados. Percebendo que o Brasil é formado pela confluência e pela resistência desses dois grupos, a autora nos mostra que a Umbanda, desde sua origem não ocidental, reflete estratégias de saúde integral e ética. Asa Ingeri, doutora em literaturas africanas, pós-doutorado em filosofias africanas, professora da PUC-Rio, roteirista, crítica teatral e literária e cientista do verbo. Toca Livros apresentou Umbanda Preta, Raízes Africanas e Indígenas, escrito e narrado por Mãe Flávia Pinto. Editora Aruanda. Produzido em 2023 por Toca Livros Estúdios. Toca Livros, trazendo vida a seus livros. 1. Origem da Umbanda. Ascendência étnica, cultural e religiosa. Em 15 de novembro, celebramos o Dia Nacional da Umbanda. Nesse dia, em 1908, ocorreu a manifestação do espírito do caboclo das Sete Encruzilhadas no médium Zélio Fernandino de Moraes. Desde meu primeiro livro, afirmo que esta data é um importante marco, pois possibilita a contabilização da temporalidade, característica fundamental do registro histórico escrito que o permite ser validado pelas normas historiográficas ocidentais. No entanto, para melhor compreendermos a Umbanda e toda a profundidade de ensinamentos trazidos pelos espíritos ancestrais que se manifestam nas falanges de caboclos, preto-velhos, exus, entre outros, é essencial pesquisarmos a história que vem muito antes de 1500,
ano em que o português Pedro Álvares Cabral invadiu, sem a concordância dos povos nativos, o território indígena, hoje chamado de Brasil. 1.1. Por que é importante, necessária e urgente a compreensão da verdadeira história do Brasil? Porque as principais matrizes da Umbanda são os povos indígenas e africanos, que se manifestam nos templos como orixás, pretas velhas e pretos velhos, caboclas e caboclos e outras falanges que têm suas respectivas etnias ancestrais, como ciganos, campineiros, cangaceiros, juremeiros, marinheiros e etc. Sendo a falange dos pretos velhos e a falange dos caboclos os pilares fundamentais da Umbanda, é importante refletir sobre a etnia desses espíritos. Os povos indígenas originários das Américas e os africanos originários da África. Logo, a origem da Umbanda não é europeia, grega ou tampouco cristã. E já é tempo de reconhecermos isso e de enfrentarmos o racismo histórico que está entranhado em nós devido à influência da imposição do processo de escravização, do genocídio e da tortura, ao qual chamam romanticamente de colonização, ocorrido nos continentes invadidos, roubados e destruídos pelo povo europeu, como foi o caso do Brasil. Os bárbaros europeus não tinham outro interesse além do enriquecimento por meio do roubo de nossas terras, nossas riquezas e nossos corpos, que serviram como mão de obra escravizada e não remunerada, como objeto sexual do estupro e da pedofilia e para a gravidez compulsória, a fim de gerarmos mais seres humanos que serviriam forçadamente ao enriquecimento dos povos eurocristãos através da escravização. Para compreender esses fatos históricos, é preciso entender que os povos africanos podem ter até 140 mil anos de existência e os povos indígenas mais de 12 mil anos, conforme explico em meu livro Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, 2019. Logo, a origem das tradições cultural, filosófica, científica e organizacional desses povos tem muito mais de 2023 anos, quando este livro está sendo escrito e gravado. Isso significa afirmar que a sabedoria das pretas velhas e das caboclas é milenar e não teve início após a data da invasão do Brasil pelos portugueses. Tampouco conta com apenas 2023 anos de práticas de curas filosóficas e medicinais. Portanto, descendemos de povos que antecedem a passagem de Cristo pelo planeta. 1.2. Por que a desconstrução filosófica e histórica é importante para a prática mediúnica? Porque muitos médiuns, como foi o meu caso, um dia podem deixar de receber conhecimentos e informações valiosas das entidades que os guiam devido simplesmente a limitações do conhecimento histórico que não lhes permite processar conhecimentos e saberes milenares anteriores ao 15 de novembro de 1908. Na prática, estamos tentando explicar que a origem da preta velha não é a senzala e que da cabocla não começa no Brasil há apenas 523 anos. Entender isso é importante porque, quando estudamos os povos ciganos, buscamos sua origem histórico-filosófica. Logo, também devemos fazer isso ao estudarmos nossos orixás, pretas velhas e caboclas. É urgente que paremos de afirmar que nossos orixás negros africanos são os santos brancos católicos. Afinal, eles não nasceram dentro da religião moderna romano-cristã. O orixá negro africano teve um nascimento mítico há milhares de anos, juntamente com o surgimento dos povos da região, quando também nascem as tradições iorubas, bantus, nagôs, jejes, dentre outras, na África subsaariana. É essencial combater o racismo introjetado em nós proveniente do modelo educacional racista brasileiro que privilegia a história de um povo sobre o outro.
A história ensinada na escola diz que o português veio colonizar, civilizar, um povo selvagem que não tinha educação, fé, filosofia, ciência, sabedoria, ética ou cultura. Contudo, esse povo possui saberes filosóficos, medicinais, científicos, éticos, culturais e ambientais que lhe possibilitam viver por anos, mantendo uma forma de organização social que não conhecia a fome, a miséria, a desigualdade, a violência contra a mulher e o abandono de crianças. Esses povos africanos e indígenas construíram as pirâmides do Egito, do povo maia e do povo asteca. Ergueram cidades-fortalezas, como o povo inca que edificou Machu Picchu, desenvolveram moradias vernaculares, como o povo Xingu, no centro-oeste do Brasil, que além de serem sustentáveis, possibilitavam a todos os membros da comunidade ter um lugar para morar e o benefício de aquedutos para o transporte de água, além de possuírem filosofia própria e medicina avançada que utiliza a natureza como produtora de remédios, agregada à energia curadora espiritual e à defesa do meio ambiente. Em resumo, são povos que desconheciam a fome, a miséria, a falta de moradia, de médicos e de tratamento para todos os males. Todos esses saberes foram ignorados pelos povos dominadores europeus, que chamaram nosso conhecimento de mazelas demoníacas. E por conta disso, muitos de nós continuamos ignorando a potência desse poder ancestral, mesmo abraçando e pedindo a bênção a um caboclo ou a um preto velho. Está na hora de descolonizar nossa fé, combater verdadeiramente o racismo epistêmico e intrarreligioso, e abraçar as mitologias, as cosmologias e as filosofias africanas e indígenas como valores civilizatórios dos povos de fé da Umbanda e do Candomblé. Permita que seus ancestrais se comuniquem com você de acordo com a tradição étnica deles, não apenas dentro de um formato padrão absurdamente distante das culturas indígenas e africanas, como é o caso de muitos terreiros. Para tanto, façamos uma reflexão epistêmica. Ao pisar em um terreiro, quais são os elementos presentes nele que conectam você às ancestralidades africanas e indígenas? Se esse templo receber a visita de um ancestral vivo, indígena ou africano, essa pessoa se reconhecerá e sentirá que existe um pertencimento étnico dentro do terreiro que cultua a cabocla e a preta velha? É preciso ter coragem para nos fazermos essas perguntas e senso ético para aceitarmos as respostas. Normalmente, quando indígenas e africanos visitam nossos terreiros, eles não se identificam com nossos cultos, e isso tem algo a nos dizer em relação ao distanciamento que temos entre a cultura viva desses povos e as manifestações ancestrais deles dentro dos terreiros. Lembremos-nos de um provérbio africano que diz: enquanto a história da caça ao leão for contada pelos caçadores, os leões serão sempre os perdedores. 1.3. Para se aprofundar. A unidade cultural da África Negra. Esferas do patriarcado e do matriarcado na Antiguidade Clássica, de Sheikh Anta Diop de Dakar, 2014. História da Umbanda, uma religião brasileira, de Alexandre Comino, 2019. Levanta a favela, vamos descolonizar o Brasil, de Mãe Flávia Pinto, 2019. 2. Caboclos e pretos velhos, ancestrais. Povos e religiosidade africanos e indígenas como matrizes da Umbanda. 2.1. Você sabe o que é ancestralidade? Acabamos de ver no capítulo anterior a temporalidade existencial dos povos africanos e indígenas, e pudemos compreender melhor que a profundidade dos conselhos e das curas que os pretos velhos e os caboclos nos oferecem é proveniente de tradições milenares, e por isso forças positivas e profundas são ativadas em nossa alma assim que entramos em contato com essas queridas entidades.
Entendemos o porquê de, às vezes, um simples abraço do caboclo ou do preto velho parecer nos curar e libertar de todos os males. Mesmo distante, sentimos a proteção, o amparo e o amor deles. Quantas vezes ficamos com as mensagens desses seres encantados reverberando em nossa mente por dias, meses e até anos? Não é raro ficarmos impressionados com o impacto magnético que esses espíritos têm sobre nós, com falas tão assertivas que, por vezes, parecem nos conhecer há anos. Quantas vezes, ao abraçá-los, sentimos como se fosse um grande reencontro e até dizemos que estávamos com saudade. Já se perguntou por que isso acontece? A Umbanda, como um fenômeno religioso brasileiro, sofreu forte influência do catolicismo e do espiritismo. No início, o racismo era ainda mais forte do que é hoje, e certamente por isso os ancestrais escolheram as seguintes características para o corpo que seria usado pelo espírito de Zélio de Moraes: homem, branco, heterossexual, classe média, família cristã e filho de militar. Assim foi possível realizar o fato histórico do surgimento, renascimento de uma nova religião. Em um cenário bastante racista, apenas 20 anos após a pseudo-abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, não aceitariam que uma mulher ou uma pessoa negra ou indígena fundasse uma religião dita brasileira, pois ela seria considerada pertencente a um povo atrasado que não acreditava em Deus. E essa pessoa não poderia estabelecer ritos fundantes para a criação de um sistema religioso com base em seus mitos e cosmogonia étnica milenar africana e indígena. Para melhor compreensão, é preciso entender o que é um fenômeno religioso e o processo de aculturação no âmbito das religiões modernas e antigas. Fenômeno religioso. Durante todo o período histórico da existência, o ser humano sempre teve e tem a necessidade de compreender os conflitos nos quais está inserido. Faz parte desta busca a criação de mitos e de forças metafísicas que deem conta da relação dele com o transcendente e que lhe apresentam uma cosmogonia e uma base filosófica para a compreensão da vida. Aculturação. Quando duas ou mais culturas entram em contato de maneira natural ou impositiva, pode ocorrer a fusão de valores éticos, morais, civilizatórios e religiosos. Em alguns casos, os valores e os costumes de um povo podem se difundir até mudar de acordo com as regras e as condições do sistema social em que estão inseridos, principalmente quando existe o uso da força e a falta de liberdade por parte de um povo sobre outro. Religiões antigas são costumes étnicos culturais praticados por povos originários que reproduzem ritos, formas de organização social, medicina, valores éticos, morais, filosóficos e espirituais praticados pelos ancestrais desde a origem. Por exemplo, africanas, indígenas, hindus, ciganas, celtas, maias e pagãs em geral. Religiões modernas nascem como fenômeno religioso, derivados do processo de aculturação, violenta ou não, presentes no mundo a partir do período chamado Era Cristã. Por exemplo, islamismo, catolicismo, protestantismo, espiritismo, Wicca, candomblé e umbanda. Confira no material de apoio 2.1 a linha do tempo das religiões, a fim de compreender melhor o que chamamos de religiões antigas e modernas. Isso significa que os fenômenos religiosos modernos que apresentaram à sociedade humana as religiões criadas após a chamada Era Cristã, como a católica, a protestante e a espírita, kardecista, foram aceitos por terem sido criados e apresentados à sociedade por homens brancos, muitos deles cristãos, heterossexuais, ricos, com poderes econômicos, intelectuais e ou políticos. Esses pertencimentos sociais lhes permitiram ter legitimidade social para serem baluartes das novas religiões, como nos casos de Constantino, Martinho Lutero e Allan Kardec.
apenas para citarmos 3 exemplos mundialmente conhecidos. Dessa forma, a Umbanda foi se adequando e seguindo um modelo cada vez mais cristão, substituindo inclusive a palavra ancestralidade por reencarnação. Até o ponto em que a consciência do renascimento como processo cíclico dentro de uma família pertencente à mesma árvore genealógica perdeu-se como sentido orientador da samsara, a roda da vida. Termo sânscrito que se refere ao fluxo incessante de morte e renascimento. Ou seja, nós nos distanciamos das bases conceituais de muitas tradições africanas e indígenas que cultuam seus ancestrais e se preparam para receber um novo membro por meio de uma gestação, pois compreendem que pode ser um antigo familiar retornando para o clã tribal, isto é, para o seu idilé. Segundo o dicionário Yorubá-Português, de José Beniste, Bertrand Brasil, 2019, o termo idilé significa família, clã, descendente de um ancestral familiar da linhagem masculina, formada pelas palavras id, raiz, mais ilé, casa. Quando não há o renascimento, os espíritos desses clãs e dessas tribos que realizaram grandes feitos por suas comunidades por intermédio da força espiritual e política, permanecem sendo cultuados depois da morte, depois do retorno ao Aurum, recebendo festejos em datas comemorativas e sendo invocados quando existe a necessidade de aconselhamento para decisões importantes daquele indivíduo ou daquele grupo. Esses espíritos foram pessoas que desenvolveram ações honrosas pelo clã, tribo, comunidade étnica, como lideranças tribais e religiosas, nas funções de yanifás, pajés, babalaôs, caciques, guerreiras, caçadores, coletoras, parteiras, oráculos, rezadeiras, médicas tradicionais, chefes de exércitos, oradores, musicistas ou pensadores e pensadoras filosóficos. Sendo assim, nessas tradições, esses grandes espíritos permanecem vivos como guardiães protetoras e guardiões protetores, ainda que sejam considerados mortos pelas religiões cristãs e obsessores de acordo com a visão espírita. Para esses povos, a cosmogonia é diferente. Na maioria dos templos de Umbanda, prevaleceu a ideia de que quando o espírito de um morto está por perto, trata-se de um obsessor, um egum, uma quiumba, que traz energias negativas e deve ser afastado. Naturalmente, nem todos os espíritos dos mortos são bons. Aqueles que não tiveram bom caráter, de fato, possuem uma energia ruim, já que não produziram ações valorosas quando vivos, mesmo que sejam um parente querido. E é muito importante entender isso. A chave do entendimento está em compreender que o domínio do pensamento cristão retirou de nós a prática do culto ancestral e nos fez absorver o costume de rezar missas para encaminhar as almas e de fazer trabalhos para despachar o egum, mandando-os para bem longe da nossa vida, quando, na verdade, nem todos os mortos devem ser afastados de nós. Os bons espíritos, pertencentes à nossa árvore genealógica, ou seja, da nossa família, devem permanecer conectados, auxiliando-nos como guardiões pelo acúmulo de saberes que possuem. Nesse sentido, uma entidade que acompanha, protege e guia você pode ser um parente designado por Olorum Tupã para conduzi-lo e aconselhá-lo intuitivamente para as melhores escolhas que o levam ao bom cumprimento do destino e, consequentemente, ao encontro da tão desejada felicidade. Porém, isso só é possível quando a conexão está bem ativa. Quando ela está enfraquecida, a sintonia não acontece, sendo esse um dos motivos que contribuem para que nossa mediunidade fique em desequilíbrio, gerando-nos mal-estar, pelo fato de o canal de comunicação astral estar bloqueado. Alguns desses espíritos foram lideranças tribais de nosso clã. Acumularam grande força e poder de cura e proteção, e por isso têm o compromisso de dar continuidade
a esses saberes ancestrais como entidades, agindo sobre nossa mediunidade por meio das funções, dons, cargos que temos dentro do terreiro, como cânticos e toques de atabaque, cambonagem e até mesmo incorporação e direção de uma comunidade religiosa, no caso das mães e pais de terreiro. Um dos mais bonitos fenômenos que temos dentro do chamado ancestral se dá quando somos informados de que somos médiuns e temos um compromisso com a Umbanda ou com o Candomblé. Isso significa considerar a forte possibilidade de que, em alguma existência anterior, pertencemos aos povos africanos e indígenas e agora estamos sendo chamados a essa reconexão ancestral para darmos continuidade à tradição de nosso idilé no plano terreno, o Aie, por intermédio da prática umbandista ou da candomblecista. Quando explicamos que a Umbanda e o Candomblé são fenômenos religiosos afro-indígena brasileiro, precisamos entender que esses sistemas foram recriados e reorganizados como princípios de resgate dos eixos civilizatórios que constituem a ancestralidade africana e indígena e que foram atravessados e, consequentemente, desestruturados, inclusive com a destruição total de algumas tribos, pelo imperialismo colonizador eurocristão que satanizou nossas práticas, matou o nosso povo e, por meio do sequestro e do tráfico dos africanos e dos indígenas, separou nossa família dos poucos que conseguiram sobreviver à escravização e às fugas tribais. Essa prática de tortura genocida fez com que muitos de nós, de uma hora para outra, nunca mais convivêssemos com nossas famílias biológicas. A recriação desse sistema religioso teve a finalidade de reagrupar os espíritos sequestrados do clã, reaproximando os familiares de outrora da religiosidade e da cultura ancestral. E o mais importante, esse sistema nos possibilitou retomar a filosofia e a cosmologia da nossa origem étnica ancestral, devolvendo-nos o sentido da vida através de valores ausentes no pensamento cartesiano, nas filosofias europeias ou na cosmogonia cristã. Por fim, vencemos o banzo, que é uma saudade, uma tristeza, uma espécie de depressão ancestral que sentimos por termos sido arrancados, roubados de nossa tribo étnica. Esse é o motivo pelo qual voltamos a nos sentir bem, fortalecidos e felizes quando reconectados à nossa tradição ancestral depois da iniciação na Umbanda ou no Candomblé. Retornamos ao convívio de nossa família espiritual, voltamos a rezar e a louvar nosso sagrado, a cantar e a dançar, a comer, a dividir e a distribuir comida, a cuidar da natureza e de nossa saúde com a medicina milenar, a nos ocupar e nos comportar como fazemos há anos. Esse retorno devolve a paz para nosso ori, cabeça, a paz de espírito, aquela que o sequestrador eurocristão nos roubou quando impediu e proibiu nossa convivência com nossa tribo étnico originária, ou seja, a nossa família ancestral. Por todas as explicações resgatadas e expostas, precisamos descolonizar a Umbanda, deixando de lado as práticas cristãs que nos destruíram como povo. Isso deve ser feito em respeito à nossa história e à ancestralidade ao qual pertencemos, desde o início dos tempos e a qual devemos honrar. A entidade que você carrega é um ancestral. Mantenha-a conectada a você, como faz com um parente, amigo que está próximo, para lhe proteger e aconselhar para o bom cumprimento do seu destino. 2.2. Para se aprofundar. A busca da África no Candomblé. Tradição e poder no Brasil, de Stefânia Capone, 2018. História da Umbanda, uma religião brasileira, de Alexandre Comino, 2019. Levanta a favela, vamos descolonizar o Brasil, de Mãe Flávia Pinto. Pensar Nagô, de Muniz Sodré. Os Iorubás do Novo Mundo, religião, etnicidade e nacionalismo negro nos Estados Unidos, de Stefânia Capone, 2011. 3. Legalização de terreiros. Direitos e deveres da instituição do ministro e da ministra religioso ou religiosa. Este é um assunto pouco debatido.
e exatamente por esta razão ainda é muito polêmico para a comunidade afro-religiosa. Tive a oportunidade de promover este debate e de realizar oficinas de formação e uma campanha itinerante de legalização de terreiros em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, durante o mandato do deputado Gilberto Palmares, e a Defensoria Pública no ano de 2012. Legalizamos gratuitamente mais de 60 comunidades de terreiro. A maioria dos terreiros de Umbanda e de Candomblé existe de fato, mas não existe de direito, já que não é juridicamente instituída, ou seja, não está inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Assim como uma pessoa que não está inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. E quando vem a óbito, pode ser enterrada como indigente, pois é vista como uma pessoa que existe aos olhos da lei civil, uma instituição que não está devidamente legalizada, pode atuar por anos sem nunca ter o reconhecimento público de sua existência. Consequentemente, essa instituição não poderá usufruir dos direitos previstos na Constituição brasileira, como, por exemplo, a inscrição junto aos Conselhos de Assistência Social, de Direitos Humanos, da Criança e do Adolescente, do Idoso e vários outros. Também não poderá ter um título de utilidade pública, receber verba parlamentar prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o desenvolvimento de projetos sociais dentro do terreiro, além de não poder ser legalmente credenciada junto aos hospitais, presídios, abrigos de adultos e menores, dentre outros, para a prestação de assistência afro-religiosa. Por fim, a ministro religioso não poderá se cadastrar e recolher o INSS para fins de aposentadoria. Naturalmente, a legalização também implica deveres para a instituição religiosa, como a declaração de imposto de renda, e caso ela queira desenvolver projetos sociais, a adequação à Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Realizar assembleias e atas para deliberar sobre ações e os interesses da instituição. Realizar balanço contábil e patrimonial, dentre outras responsabilidades. Esses são caminhos que devem ser percorridos por quem deseja estar à frente de uma instituição religiosa para que, no futuro, venha a ter os direitos assegurados, inclusive em caso de eventual processo judicial, como nos tristes episódios da intolerância religiosa, em casos de disputa imobiliária e em situações de falecimento do dirigente, da dirigente daquele templo religioso, por exemplo. Ao longo desses anos, testemunhei casos de terreiros que fecharam ou foram extintos em decorrência da morte da liderança religiosa, que não assegurou juridicamente a continuidade da instituição. Muitas vezes, vejo lideranças mal informadas, reclamando de que somos discriminados pelo Estado brasileiro porque não temos acesso aos mesmos direitos que outros segmentos religiosos. Porém, essa não é a realidade. Não acessamos esses direitos porque não estamos legalmente organizados. Ninguém é obrigado a se legalizar. No entanto, quando se escolhe permanecer sem uma documentação oficial, as reclamações sobre o não acesso aos direitos tornam-se infundadas e indevidas. As outras organizações religiosas avançam cada dia mais nas conquistas dos direitos, como conquista de concessão pública de canais de televisão e rádio, tudo isso custeado com dinheiro público, arrecadado por meio dos impostos que todos nós pagamos. Ou seja, pagamos para que os evangélicos e os católicos detenham ferramentas de comunicação que muitas vezes acabam sendo usadas para acirrar a intolerância religiosa, mas não conseguimos entender que precisamos mudar nossa forma de organização se realmente quisermos desenvolver ações de promoção da liberdade religiosa, assegurando aos povos de terreiro os mesmos direitos que as igrejas acessam. A ocupação política desses segmentos os levou à formação de bancadas cristãs dentro do Congresso Nacional, em que são responsáveis por defender os próprios interesses junto ao orçamento público que destina recursos para obras sociais, permitindo que promovam cada dia mais ações sociais. Obviamente, o intuito aqui não é criticar.
já que as iniciativas são muito dignas e bonitas, mas devemos nos organizar para usufruir dos mesmos direitos que os outros segmentos. Já passou da hora de as comunidades de terreiro exercerem sua cidadania política para usufruir de seus direitos constitucionais em nosso território. E a legalização é parte estruturante e estrutural para essa conquista. 4. Ética religiosa sacerdotal. Respeita a ancestralidade dos terreiros. Este certamente é o tema mais invisível, ignorado e pouco debatido dentro da comunidade afro-religiosa brasileira. Em tradução literal, ética significa o conjunto de padrões e valores morais de um grupo ou indivíduo. Na filosofia ética ou filosofia moral, é a ciência que estuda os motivos que constroem e distorcem padrões de comportamento do ser humano, resultado da convivência em sociedade. Na filosofia africana do Antigo Egito, na sociedade de Kemet, filosofia também representava o equilíbrio entre a conduta e o coração, o que significa dizer que não pode haver distância entre aquilo que você pensa e o que você faz. Quando os indivíduos de uma sociedade pensam e praticam conforme a ética, toda a comunidade é beneficiada por esses valores que protegem a tribo de más condutas. A deusa egípcia Maat, Egito Antigo, 5.000 anos antes de Cristo. Tem como símbolo a balança do equilíbrio e nos ensina que o coração deve ter o mesmo peso que uma pena de avestruz, ou seja, as ações devem ter equilíbrio entre o que sentimos e as palavras que saem da nossa boca, para que possamos viver em paz e assim manter a harmonia da tribo e passar pelo portal da vida após a morte. Será que temos refletido sobre esse assunto? Será que quando recebemos denúncias de escândalos e de crimes dentro dos terreiros, pensamos se isso tem a ver com falta de ética, que não é estabelecida como regra e ensinamento na formação de um sacerdote dentro do terreiro? Será que todas as pessoas que recebem um cargo ou que abrem um terreiro foram ensinadas a serem éticas? Quais as referências que inspiram a conduta ética e a prática sacerdotal das lideranças dos terreiros que você frequenta, integra ou dirige? Lamentavelmente, sabemos que a resposta é negativa. Não existe uma preocupação com a conduta ética, porque, na maior parte dos casos, as pessoas que abrem terreiros estão preocupadas em ter visibilidade e destaque no meio religioso, ou ganhar dinheiro e fama. Não por acaso, muitos terreiros nascem da dissidência entre médios e dirigentes, o que leva o grupo a formar uma nova casa com novas práticas e valores. Não estou dizendo que isso é errado, mas é preciso refletir que esse tipo de ruptura demonstra, na prática, que se houve dissidência é justamente porque alguns médiuns passaram a discordar da conduta ética da direção do templo. A deusa Maat, ou Mat, é uma divindade do Egito Antigo, conhecida por personificar a ordem, a justiça, o equilíbrio e a verdade. É representada geralmente como uma mulher alada que usa uma pena de avestruz na cabeça. Segundo a mitologia egípcia, era filha de Ra, o deus do sol, e esposa de Tote, o deus da escrita e da sabedoria. Toda pessoa que morria tinha o coração que representava a consciência do morto, pesado na balança de Maat, diante do tribunal do deus Osíris. Para entrar no paraíso de Osíris, o coração deveria ser mais leve que a pena da deusa. Caso fosse mais pesado, a deusa Amit devoraria o coração e o morto desapareceria para sempre. Logo, se isso ocorre, é preciso se perguntar quais eram os valores estabelecidos, ensinados e praticados dentro do terreiro. E quais foram os fatores que levaram às mudanças dessas práticas que aconteciam antes ou que simplesmente deixaram de ocorrer. Não é incomum ouvir relatos sobre determinada liderança religiosa que tinha a mediunidade muito forte, mas que se perdeu pelo caminho. É preciso questionar por que isso ocorre. Essa reflexão é importante, porque as respostas nos farão evitar cair nas mesmas ciladas que muitas lideranças caem. Comece se perguntando quem preparou esse ou essa dirigente para a função. Qual era a conduta ética desse ou dessa mais velha, mais velho,
que o preparou, se é que houve quem o preparasse. As respostas são necessárias para aprofundar a reflexão sobre os motivos de muitos terreiros serem liderados por dirigentes que não estão ligados ou ligadas a outro terreiro, ou seja, mantêm a função de mãe ou pai espiritual dos médiuns, mas não se colocam no lugar de filho, filha de outra liderança mais experiente e, portanto, com mais sabedoria e estatura espiritual para lhe ensinar, amparar, orientar, cuidar e corrigir. Assim, temos à frente dos terreiros lideranças que cuidam de vidas, mas não permitem ter a vida cuidada por outra pessoa que está anos à frente da sua caminhada espiritual. É urgente pensar sobre o quanto esta suposta autonomia espiritual para abrir um terreiro pode estar diretamente ligada aos desastres, vexames e escândalos praticados dentro da religião, expostos de forma farta nas redes sociais e em outras mídias, que tanto envergonham e contribuem para o aumento do racismo religioso que a sociedade nos oferta gratuitamente, em virtude das imagens públicas passadas por muitos praticantes da Umbanda e do Candomblé. Esse problema é antigo. Há alguns anos, muitas lideranças se preocuparam com a questão da ética na religião e criaram o Conselho Nacional Deliberativo de Umbanda, o CONDO, com o compromisso de formar e qualificar eticamente as sacerdotisas e os sacerdotes de Umbanda. Ironicamente, pelo motivo de sempre, o excesso de vaidades mediúnicas, a documentação do CONDO ficou presa, pois ficou passando de mão em mão entre as pessoas que o queriam liderar. Algumas dessas pessoas já retornaram ao Orum, e atualmente ninguém sabe onde está a documentação. Ressuscitá-lo, creio eu, não é o caso, mas de reunir um novo grupo de pessoas para a criação de um novo conselho de ética que não terá a finalidade de ensinar ninguém a fazer magia, feitiço ou curimba, mas de estabelecer regras mínimas de boa conduta para preservar e fortalecer o corpo sacerdotal à frente dos terreiros e, consequentemente, a imagem das religiões afro-brasileiras diante da opinião pública. Por que isso é importante? A verdade é que, infelizmente, parte do racismo religioso que sofremos vem das imagens negativas que circulam em larga escala na internet, além de anúncios e propagandas com garantias de trago a pessoa amada em tantos dias, reforçados por vários sacerdotes que vendem os desserviços de colocarem as forças da religião para destruir inimigos dos consulentes, entre outras patifarias que só reforçam o imaginário de que somos uma religião do mal. Quando ouvem e assistem a estas coisas, as pessoas lançam um olhar crítico sobre a religião como um todo, não fazendo distinção entre quem é ético e quem não é dentro do segmento das religiões. Tampouco fazem distinção entre a Umbanda e Candomblé. Acham que tudo é uma coisa só. Por esse motivo, muitos de nós sofremos o preconceito social midiático e até mesmo dentro da própria família biológica, quando anunciamos que estamos frequentando um terreiro. Por outro lado, é muito importante debater o aspecto da hipocrisia que envolve a questão. É preciso pensar sobre quem são essas pessoas integrantes da mesma sociedade que nos critica, mas que, na primeira oportunidade, procuram esses possíveis sacerdotes dispostos a pagar um bom montante em troca de serviços espirituais, entre aspas, que lhes possibilitem conseguir o que querem sem se preocupar com valores éticos. O que quero dizer é que esses sacerdotes vendem serviços de amarração e de destruição porque existem pessoas igualmente interessadas em se vingar e em destruir inimigos familiares, empresas ou em obrigar alguém a ficar com elas mesmo sem amor. Em outras palavras, são pessoas sem ética em busca de outras como elas que validem seus caprichos egocêntricos. O que ninguém reflete é que essas pessoas não falam em casa, no trabalho e nos grupos de amigos que fazem esses serviços espirituais negativos. Elas alimentam um comportamento hipócrita de boa pessoa e, por vezes, reforçam o coro dos que nos criticam,
porque seus familiares e amigos não sabem que elas são clientes, entre aspas, desses tipos de trabalhos, já que frequentam os terreiros sigilosamente. Vivemos em uma sociedade racista, hipócrita e cheia de falsos moralismos. Portanto, não podemos esperar que a opinião pública mude a imagem que tem de nós por conta própria. Os praticantes da Umbanda e do Candomblé precisam defender a imagem e o futuro de nossa religião. O desenvolvimento de ações intrarreligiosas e de políticas públicas que transformem a visão sobre as religiões afro-brasileiras favorece a luta pela liberdade religiosa e diminui drasticamente os ataques discriminatórios que recebemos gratuitamente dos intolerantes religiosos dentro das escolas e dos ambientes profissionais, públicos, familiares e sociais por onde transitamos. Isso não significa dizer que, sendo descendentes de povos que sofreram mais de 400 anos de escravização, ainda devemos mudar a opinião pública sobre nós por nossa conta própria. Como se a discriminação sofrida fosse nossa responsabilidade e que, por esse motivo, temos a obrigação de lutar contra o racismo religioso e estrutural que nos foi imposto até os dias atuais. Não é sobre isso. Apenas digo que a mudança de opinião não é fácil nem rápida, principalmente quando muitos dos nossos reforçam os estereótipos negativos que nos marginalizam e vulnerabilizam perante o inconsciente coletivo da sociedade brasileira. Nos casos das religiões católicas e evangélicas, que são predominantes no Brasil, quando um pastor ou um padre é pego em algum escândalo, denúncia de crime ou conduta que resulta da falta de ética, imediatamente o conselho religioso do respectivo segmento, como a mitra da Igreja Católica ou o respectivo órgão da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, além de outras representações religiosas federais, como a Federação Espírita do Brasil, FEB, e a Congregação Batista do Brasil, se manifesta. A mitra, também chamada Cúria, é um organismo administrativo que cada arquidiocese, diocese ou eparquia da Igreja Católica possui. O corpo jurídico desses órgãos e instituições entra oficialmente em defesa da imagem do segmento religioso, alegando que aquela conduta não corresponde ao código de ética da religião, ou disponibiliza um advogado de defesa em prol do sacerdote, denunciando em caso de calúnia, intriga ou difamação, o que também ocorre, já que nem todos os casos são verdadeiros. Afinal, existem maledicências difamatórias, sabemos disso. Ademais, esses órgãos realizam campanhas midiáticas para promover a boa imagem junto à opinião pública. Em nosso caso, qual é o órgão que sai em nossa defesa da religião perante a imagem pública nos casos de escândalos, crimes e condutas antiéticas? Precisamos desenvolver ações em defesa de nosso povo urgentemente. Temos um número gigantesco de sacerdotisas e sacerdotes seríssimos que sempre dedicaram a vida a salvar e a transformar a vida de pessoas dentro dos terreiros. Pessoas que renunciam à vida pessoal, familiar, sentimental, profissional, acadêmica, sexual, de lazer e da diversão para se doar ao sacerdócio. Portanto, não podem ser confundidas e receber as mesmas críticas e acusações por conta de atitudes de oportunistas da religião, como se fôssemos farinha do mesmo saco, porque não somos. Definitivamente, precisamos encontrar um meio de mostrar à sociedade que somos diferentes dos comerciantes da religião e que realizamos um trabalho sério e digno do mesmo respeito conferido às autoridades de outras religiões. Em médio e longo prazo, isso nos ajudará na luta contra o racismo e a intolerância religiosa.
À medida que promoveremos mais as boas ações que realizamos, em vez de ocupar a mídia com a oferta desses desserviços religiosos de amarração, balbúrdias e destruições. Esta é a nossa realidade. As imagens na mídia são vergonhosas. Basta dar um clique no Google e constatar que na maioria dos vídeos e fotos que aparecem, as cenas são decepcionantes, por vezes constrangedoras, e geralmente não correspondem à prática cultural, religiosa, ética e filosófica pelas quais se orientam as tradições africanas e indígenas há milhares de anos. Nesse sentido, cabe a pergunta: onde está o respeito à ancestralidade dentro dos terreiros? Se o que está sendo feito não possui conexão com os ensinamentos transmitidos por nossos ancestrais, que originaram os sistemas religiosos que seguimos dentro dos templos de Umbanda e Candomblé. Na contramão desses fatos, temos pouquíssimas imagens positivas da religião nas mídias televisivas e redes sociais. Aliás, é importante lembrar e refletir que não possuímos canal de televisão e rádio. A quantidade de vida que salvamos, o trabalho social que realizamos e a alegria que vigora dentro dos terreiros não são as imagens que predominam junto à opinião pública sobre nós. Precisamos reverter essas imagens por um princípio ético de defesa e reconstrução da imagem que queremos ter no Brasil e no mundo. Permanecermos de braços cruzados pode demonstrar que estamos de acordo ou que não nos importamos com o que está acontecendo embaixo de nossos olhos. Se nossa opção for permanecermos parados, não poderemos reclamar dos ataques de preconceito que viermos a receber. A Escola de Umbanda Negra e Indígena recomenda aos alunos, membros e leitoras as seguintes condutas e ações como princípios éticos a serem mantidos pelo dirigente de um templo a fim de preservar a boa imagem da religião e manter a respeitabilidade do próprio terreiro. 4.1. 12 princípios éticos e básicos. 1. Não acredite em tudo que falam para você sobre outra mãe ou pai espiritual, quando procuram seu terreiro, pois pode não ser verdade, ou a sacerdotisa em questão não está presente para se defender. Além disso, quando saírem da sua casa, a probabilidade de falarem mentiras a seu respeito é altíssima. 2. Não se relacione afetiva e sexualmente com filhos de orixá, afilhados e médiuns, como queiram chamar, depois que eles já se tornaram membros ou filho da casa. Isso compromete a credibilidade da liderança em relação ao corpo mediúnico e pode abrir precedentes para galanteios desnecessários por parte da assistência e da família espiritual. 3. Reflita bastante sobre permitir que filhos e irmãos se relacionem afetiva e sexualmente. A experiência me ensinou que a proibição e a liberação devem ser experimentadas. Decida junto com o orixá ou a entidade-chefe da casa qual é a melhor opção. Na maioria das vezes, o relacionamento ou a simplificada entre irmãos e irmãs de santo implica a saída de uma das partes da casa tão logo a relação acabe. Quando isso ocorre, quase sempre causa impacto em parte do corpo mediúnico e, consequentemente, na energia da casa, porque terá sempre o grupo que tem mais carinho por uma pessoa em detrimento de outra, o que pode culminar em fofocas, contrariedades e a saída de um grupo maior da casa. 4. Não trate ou chame os consulentes e a assistência de cliente. Isso é péssimo para a imagem da religião, porque não exercemos atividade comercial nem fornecemos produtos a ninguém. Em vez disso, realizamos a troca da orientação, atendimento, fortalecimento, iniciação espiritual. Esse tipo de tratamento reforça a imagem da religião como comércio, diferentemente do que deve ser uma instituição religiosa.
pagamos um preço alto por conta dessa imagem comercial. Raramente você verá um padre ou um pastor chamando um fiel de cliente. Embora estes não sejam a nossa referência, é importante termos essas ações como ponto de reflexão. 5. Não filme rituais fechados ou internos que não podem ser mostrados publicamente. Tenha cuidado com as imagens postadas em redes sociais. Em alguma medida, postar fotos de cerimônias religiosas é positivo para nossa imagem, pois mostra que somos pessoas normais, além de possibilitar a visualização da beleza de nossos ritos, que são desconhecidos por parte da população, o que contribui para a diminuição do preconceito. Mas deve haver um limite entre o público e o privado. De maneira bem simbólica, evite fotografar entidades e orixás incorporados de frente muito diretamente. Na maioria das vezes, isso não é bom energeticamente, mas a decisão final deve ser do orixá ou da entidade-chefe do seu terreiro. 6. Não polua o meio ambiente. Pense em práticas ritualísticas que sejam integrativas com a natureza, que respeitem o ecossistema, a fauna e a flora do local onde as atividades religiosas são realizadas. Evite usar materiais poluentes. Substitua-os por folhas e materiais com decomposição ecológica. Não deixe vidros em locais da natureza como mar, cachoeira, rios, montanhas e encruzilhadas. Respeite a fauna, a flora e o ecossistema local ao entregar uma oferenda, preservando a cadeia alimentar dos animais que não se alimentam de determinados ingredientes industrializados que compõem a nossa oferenda, podendo inclusive levá-los a óbito. Pense nisso. 7. Desenvolva ações sociais, ainda que pequenas, como a arrecadação de alimentos, que possibilite a entrega e a distribuição de uma cesta de alimentos para uma família carente. Ações em asilos, orfanatos, presídios e hospitais, dentre outros. Leitura para deficientes visuais e alimento para a população em situação de rua. Descendemos de povos que foram submetidos à fome e à miséria pelo invasor eurocristão. Logo, não podemos ser indiferentes à fome e à miséria do povo. É uma questão de princípios ancestrais, social, ético, filosófico e espiritual. Os povos africanos e indígenas sempre distribuíram comida entre os seus, uma vez que não conhecíamos a fome até o europeu invadir nossas terras. Terreiros são quilombos e aldeias urbanas que devem interagir com a realidade social da população do seu entorno. 8. Não pule etapas em sua formação como dirigente e do seu corpo mediúnico como filho. Tenha alguém mais velho, mais sábio, mais forte, que tenha anos de experiência acumulados à frente de você como dirigente para cuidar do seu ori, da sua ori, ou seja, da sua cabeça. Que ensine, corrija, tire suas dúvidas e seja uma referência para a sua formação. Nenhum indígena se torna pajé sem ter sido preparado por outro pajé mais velho e mais experiente. Assim como ninguém se torna Yanifá ou Babalaô sem ter sido preparado por um mais velho ou uma mais velha. Um pajé e uma Yanifá levam anos sendo preparados para exercer a função de liderar a comunidade tribal, mesmo tendo nascido predestinadas para a função. Você pode até não fazer tudo igual aos ensinamentos do seu pai ou da sua mãe espiritual, até porque existe uma autonomia quando se abre um terreiro, mas sua força espiritual deve ser alimentada por alguém mais forte que você. Da mesma forma, filhos e médiuns emocional ou espiritualmente despreparados, com pouca vivência de terreiro, não devem assumir responsabilidades para as quais ainda não estão preparados. Caso tenham sido bem preparados,
mas venham a cair em fraquezas instintivas provenientes da vaidade, egoísmo e instintos sexuais e financeiros, não hesite em suspendê-los ou retirá-los da função imediatamente, até que se corrijam ou estejam efetivamente fortes para restabelecer funções de autoridade sobre outros filhos e médiuns. 9. Dê atenção à gestão financeira, administrativa e jurídica do templo, para que ele alcance um nível de excelência em sustentabilidade, capaz de prover a sobrevivência digna da liderança religiosa durante a vida adulta e a velhice. É muito importante pensar na velhice dos nossos mais velhos, das nossas mães e pais, que dedicam uma vida inteira a comandar um terreiro. Gere e mantenha trabalhos assistenciais. Tenha atenção com a manutenção e a estrutura para o bom funcionamento físico da casa, evitando desta forma a miséria e a vulnerabilidade do dirigente, da dirigente e da continuidade dos trabalhos. Uma instituição religiosa sem manutenção física e organizacional terá um impacto negativo sobre os trabalhos espirituais, além de sinalizar duas possibilidades sobre o dirigente ou a dirigente. A liderança da casa é desorganizada ou está sobrecarregada e não dispõe de ajuda adequada para manter a gestão física, espiritual e organização do terreiro. Nem sempre o volume de médiuns próximos ao dirigente significa eficiência e proatividade para a administração da casa. Concentre sua atenção na distribuição da organização e das tarefas. Todo esse cuidado é para não gerar sobrecarga e desgastes desnecessários à gestão do terreiro, ao corpo mediúnico e às práticas espirituais. 10. Mantenha a decência nas vestimentas do corpo mediúnico, da assistência, das entidades e dos orixás, evitando que o corpo seja usado de forma sexualizada, mas como templo sagrado para a manifestação e a comunicação dos orixás e dos ancestrais. 11. Dê bastante atenção à sustentabilidade do terreiro e da dirigente ou do dirigente. Cuidado com a hipocrisia gerada pelo falso moralismo cristão, que diz que devemos praticar caridade à custa da miséria do religioso. A falta de recursos para uma sustentabilidade digna do dirigente ou da dirigente é que faz com que desvios financeiros comecem a ocorrer na instituição. Desenvolva ações que gerem renda para o templo de maneira digna e satisfatória para a sobrevivência de uma autoridade religiosa que dedica anos da própria vida a salvar outras vidas. Não se pode deixar a autoridade religiosa do templo desprovida de meios dignos de sobrevivência. 12. Tenha dedicação máxima com a vida familiar, afetiva, sexual, intelectual, financeira, patrimonial, com o lazer e principalmente com a saúde física e emocional da dirigente do dirigente. Não sabote esses cuidados. Muitas incoerências comportamentais antiéticas ocorrem justamente nos momentos que um desses campos não estão bem na vida da autoridade religiosa. Sem saúde orgânica e mental, harmonia familiar, desenvolvimento intelectual, equilíbrio financeiro, vida sexual sadia, casa própria, moradia confortável, lazer e, especialmente, sem amor e afeto, não há felicidade genuína. Existe um perigo iminente de que essas ausências na vida de uma pessoa adulta se tornem fanatismo religioso dentro do terreiro, assim como dentro de toda e qualquer outra organização religiosa. Se ninguém consegue ser feliz sem os atributos citados acima, não exija ou atribua ao seu ou à sua dirigente superpoderes espirituais, esperando que eles sejam felizes sem os adubos emocionais mínimos para a garantia da felicidade.
Cuide para que o ministro ou a ministra religiosa seja a pessoa mais feliz possível, para que tenha bom humor, leveza para dar conta da tarefa tão árdua, visceral e altruísta que é dirigir um templo religioso, seja de qual religião for. 5. Gestão e sustentabilidade do terreiro. Remunerações, ações assistencialistas e geradoras de recursos. Conforme exposto anteriormente, os terreiros de Umbanda e Candomblé, historicamente, não têm a tradição de legalizar-se juridicamente e administrativamente, diferente das igrejas evangélicas e católicas, que possuem órgãos centrais para a organização institucional, o que lhes possibilita ter uma boa gestão que assegura a sustentabilidade financeira, ritualística e social dos templos. Essa forma de organização permite às igrejas manter projetos sociais e instituições filantrópicas, como abrigos, orfanatos, asilos, creches e faculdades, além de salários para a autoridade religiosa. Em nosso entendimento, a função das religiões é promover conforto espiritual, potencializar o otimismo e adubar a esperança e a fé da humanidade. No entanto, é preciso compreender que quem está com fome não pode estar feliz. Quem está com dificuldades para manter a sobrevivência existencial precisa ter as necessidades básicas atendidas para então ter condições de sentir-se em paz. Diante dessa triste realidade, cabe a reflexão se é de fato possível ser religioso e manter-se indiferente às dores humanas e sociais. Com isso, não estamos dizendo que as religiões devem resolver os problemas causados pelo sistema político-econômico que causa fome, miséria, desemprego, subemprego e dor. Naturalmente, esse dever é do Estado, mas temos a consciência de que habitamos um mundo cheio de ganâncias, que acumula desigualdades sociais e que grande parte das queixas espirituais que chegam aos terreiros são, na realidade, problemas causados pelo desemprego e pela falência dos sistemas públicos que fracassam em garantir condições dignas de sobrevivência às pessoas. Nas tribos tradicionais africanas e indígenas, o modelo de organização social assegura a distribuição igualitária de responsabilidades, alimentação, moradia, saúde, tarefas, trabalho, lazer, educação e cuidados com a velhice. Por isso, as comunidades não conheciam a fome, a falta de moradia, o desemprego, o abandono de crianças, de idosos e de deficientes e a falta de cuidados com a saúde. Da mesma forma, a liderança espiritual, que também acumula a função de autoridade política jurídica, tem as condições de sobrevivência básicas asseguradas para que tenha tempo, tranquilidade e estabilidade emocional e patrimonial para realizar a orientação, o aconselhamento e os cuidados com a saúde de toda a comunidade tribal. Nunca foi um tabu para esses povos assegurar a sobrevivência da pajé, do pajé, da Ianifá e do babalaô. De acordo com essa perspectiva, o terreiro tem de se manter organizado para, primeiramente, prover a sobrevivência financeira do ministro e da ministra religiosa, assegurando-lhe um salário digno, previdência pública e privada e plano de saúde, de modo que ele ou ela tenha condições emocionais e patrimoniais estáveis para realizar a matrigestão da comunidade que, guardando as devidas proporções, requer a mesma atenção que as comunidades tribais. Assim como o chefe ou a chefe tribal, o sacerdote ou a sacerdotisa religiosa, dedica 24 horas do dia para manter a comunidade de terreiro em pleno funcionamento. Mesmo quando ele ou ela trabalha em uma empresa pública ou privada, como foi o meu caso por anos,
permanecerá com a energia mental convertida às demandas espirituais, administrativas e sociais inerentes à gestão do templo. Isso significa que, ao exercer a profissão no mercado de trabalho, ela ou ele não está isento de ser mobilizado a qualquer tempo ou hora para um socorro espiritual. Ou seja, a profissão não o isenta de ser uma sacerdotisa, um sacerdote espiritual. Em 24 anos de prática religiosa e profissional, isso ocorreu comigo centenas de vezes e afirmo que não foi nada fácil conciliar as duas funções. A dupla missão não é impossível. A questão é ter lucidez para definir o tamanho e as tarefas que serão feitas em médio e longo prazo para a casa religiosa e para si próprio, além de se certificar de que efetivamente está disposta ou disposto a abrir mão para ter uma dedicação plena, o compromisso espiritual ou a carreira profissional. As esferas financeiras patrimonial, da saúde e previdenciária organizadas do ministro da ministra religiosa asseguram, consequentemente, que uma autoridade esteja em paz para realizar a administração do templo. Esse cuidado é importantíssimo para evitar inúmeros transtornos que acontecem nos terreiros em virtude do dirigente ou da dirigente não ter condições dignas de sobrevivência. Destacamos a seguir 2 exemplos mais evidentes. Em primeiro lugar, dirigentes de terreiros que dedicam a vida inteira a cuidar espiritualmente de centenas ou milhares de pessoas e depois passam a velhice em situação de miséria ou com dificuldades financeiras, muitos, inclusive, sem ter o direito previdenciário assegurado por descuido próprio e da comunidade religiosa. As questões financeiras e previdenciárias talvez sejam o principal motivo de muitas lideranças só exercerem o compromisso espiritual como dirigente após uma certa idade, ou seja, quando já estão aposentadas ou perto disso, e com os bens patrimoniais assegurados, como casa, carro, entre outros. Em segundo lugar, as práticas espirituais e mediúnicas que se transformaram em charlatanismo como mercado comercial em muitos terreiros, em decorrência da falta de segurança e estabilidade financeira experimentada por certas autoridades religiosas, tem motivo na falta de uma renda fixa mensal. É evidente que existe uma questão de caráter, ética e conduta, mas há também inúmeras situações de pessoas com mediunidade extraordinária que se perderam pelo meio do caminho por razões financeiras. E é necessário fazer esse debate dentro do nosso segmento religioso. No caso específico da Umbanda, o falso moralismo cristão nos faz pensar que não se pode cobrar pela prática mediúnica. É preciso debater sobre esse conceito, tão bonito que eu mesma defendi e pratiquei por anos e que consta em meu primeiro livro, Umbanda, Religião Brasileira, Guia para Leigos e Iniciantes, 2014. Mas que não dá conta de explicar como a dirigente ou dirigente vai manter a si mesmo e ao templo de pé. Caso consiga, qual é o preço a ser pago por sua saúde física, emocional e espiritual ao desenvolver multitarefas para sobreviver, como foi o meu caso ao longo desses 24 anos. Esse assunto é bastante delicado, mas precisa ser amplamente debatido dentro da Umbanda. Não estamos defendendo aqui o comércio religioso que explora, extorque e contribui para a imagem negativa das religiões afro-brasileiras. Estamos falando de terreiros que poderiam estar mais bem administrados, garantindo sua sustentabilidade e possibilitando a ampliação das ações sociais de combate à fome, à miséria e à desigualdade da população do seu entorno. A maioria dos templos afro-religiosos está localizado perto dos bolsões de misérias da cidade, o que os leva a exercer um papel histórico-social de quilombos urbanos, acolhendo, amparando e cuidando social e espiritualmente
da população periférica, sendo a maioria dela negra e indígena, ou seja, descendentes dos ancestrais que se manifestam como preta-velhas e caboclas dentro dos terreiros. A partir dessa compreensão, podemos estabelecer o entendimento de que as ações sociais fazem parte do compromisso ancestral de todos os terreiros para o acolhimento espiritual e social daqueles que não têm condições econômicas. Todo terreiro deve ter uma atividade, ainda que mínima, de combate à desigualdade social e à fome. A exemplo do modelo social das tribos matrizes da Umbanda. Não conseguimos matar a fome do mundo inteiro, mas, ao alcançarmos algumas poucas famílias, já será possível promover uma pequena revolução na construção de uma cultura de paz no planeta, seguindo assim o princípio dos povos originários que sempre proveram alimentos, moradias e recursos para toda a comunidade, o que se distancia da realidade que o mundo eurocristão capitalista inventou, em que as famílias que podem vão ao mercado e asseguram sua alimentação, ignorando o fato de que existem muitas outras famílias com fome no mesmo planeta em que habitam. Ignorar a fome não é uma prática dos nossos povos. Comece doando 1 quilo de algo todo mês para alguém que precisa. À medida que seu terreiro gerar sustentabilidade para ampliar o alcance das pessoas atendidas, expanda as ações com atividades culturais, esportivas, educativas, de formação artística, terapêuticas, dentre outras. Atente-se para 2 recomendações. Principalmente, o templo não é obrigado a fazer ação social, mas é o que se espera como missão de uma instituição religiosa. Segundo, e mais importante, ações filantrópicas são muito bonitas para a imagem pública, mas não se sustentam na prática. Muitos médiuns se disponibilizam a auxiliar e até a iniciar um trabalho voluntário, mas somem assim que conseguem um emprego. É preciso entender que eles não estão errados, porém, a instituição, ao parar com as ações, deixa o público beneficiado desassistido. Para evitar que isso ocorra, é imprescindível estabelecer como regra a sustentabilidade econômica, social e religiosa da instituição de forma privada, uma vez que, diferentemente das igrejas evangélicas e católicas, não recebemos verbas públicas parlamentares por razões já explicadas anteriormente, que deve-se ao fato da ausência de regularização oficial das comunidades de terreiro. Então, para não gastar energia mental, espiritual e física para iniciar uma ação social e ter de parar por falta de subsistência, recomendamos 2 ou mais ações simultâneas, uma que gere os recursos e outra com a finalidade assistencial. As ações geradoras de recursos: mensalidade do corpo mediúnico, doação espontânea da assistência, arrecadação de alimentos nos dias de atividades, venda de livros, artesanatos, cantina, perfumes, rifas, almoços. Ações assistenciais: doações de cestas de alimentos e de roupas, apadrinhamentos de crianças, aula de capoeira, judô, jongo, dança de salão, oficina de artesanato, reforço escolar, pré-vestibular comunitário, aula de informática e cursos profissionalizantes, cursos de estética, corte e costura, roda de leitura, leitura em braille, leitura para audioteca, libras, assistência religiosa e alimentar em abrigos para pessoas com deficiência, mulheres, crianças, homens e idosos, visitas a hospitais, presídios, asilos, creches, dentre outras inúmeras possibilidades. Tenha em mente que iniciar uma atividade de auxílio ao próximo e ter de interrompê-la é tão desgastante quanto não iniciar. Portanto, só inicie uma ação quando tiver uma estrutura mínima para mantê-la em funcionamento. Interrompê-la gera frustrações para a dirigente e para o público atendido, desgaste para a imagem do templo e do dirigente, desmotivação do corpo mediúnico
e consequências astrais impossíveis de descrever aqui em decorrência da interrupção do socorro que estava sendo prestado aos descendentes de uma linhagem ancestral. Esteja legalmente organizado para concorrer a editais para a realização de projetos sociais. Busque parcerias com as empresas públicas e privadas e pequenos comerciantes da região para ajudar nas ações sociais. Mantenha um cadastro ativo com os dados oficiais das famílias atendidas para possíveis parcerias com órgãos públicos e privados e a prestação de contas de tudo que recebeu e tudo que doou para eventuais fiscalizações solicitadas por algum doador, órgão público ou empresas privadas que venham a apoiar os projetos sociais da sua comunidade de terreiro. Fotografe tudo, tendo cuidado de não expor o rosto do público beneficiado, principalmente quando for criança, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, não permite o uso de imagens de crianças sem autorização do pai e da mãe por escrito. Registre as ações assistenciais nas redes sociais. Isso contribui para a promoção da liberdade religiosa, uma vez que mostramos a grandiosidade dos trabalhos que realizamos. Não precisamos agradar ninguém, tampouco justificar nossa existência, mas toda ação que contribua para o combate à intolerância religiosa favorece toda a comunidade. Procure pagar salário para as pessoas que exercem trabalho voluntário com frequência maior que 2 vezes por semana no terreiro. Faça isso com o auxílio de um contador para evitar possíveis problemas trabalhistas no futuro. É fundamental ter uma ou um assistente social à frente de todas essas ações. Essa profissional pode ser filha do terreiro ou não. Sabemos o quanto isso é difícil, mas é indispensável ter atenção em relação a essa necessidade.